O mercado brasileiro de ações acumulou uma queda forte de 3,15% na sexta-feira passada e voltou a operar abaixo dos 58 mil pontos. Em um ambiente de aperto monetário e capital mais caro, a Bovespa enfrenta o desafio de fechar em alta pelo 6º ano seguido. Converso agora com o Rodrigo Bresser Pereira, diretor da Bresser Administração de Recursos. Obrigado por sua presença, Rodrigo Bresser Pereira. Na sua avaliação, esse aperto monetário aqui no Brasil e as incertezas lá fora vão manter o investidor local e estrangeiro afastado da Bovespa ainda por alguns meses? Eu acho que sim. Quer dizer, a tendência aqui no investidor local, com a bolsa, com juros subindo, pelo menos mais 2,075 esse ano, e possivelmente sobe um pouquinho no ano que vem, o nosso cenário é que o juro vai ficar por volta de 15%, e a rentabilidade da renda fixa está muito alta, e é muito difícil a gente ver uma entrada forte do investidor nacional, né? Então acho que ele fica de fora. Em relação ao investidor estrangeiro, o que a gente está vendo é que essa crise toda do subprime ainda não terminou, ainda vai ter bastante volatilidade. Quer dizer, foram reconhecidas perdas de 500 bilhões aproximadamente, a estimativa no mercado é que as perdas sejam de 1 trilhão. Né? Então, com o cenário lá fora deve continuar bastante volátil. Com o cenário lá fora, para os Estados Unidos e Europa de um modo geral bastante incerto, a tendência é que eles não voltem a comprar tão cedo, né? Continue uma versão a risco durante mais algum tempo, pelo menos até o final do ano. Portanto, a Bovespa, que tem um balanço até agora na casa dos 14 bilhões de reais de saída de investidores estrangeiros, deve permanecer, vamos dizer assim, em termos de volume, em termos de valorização, de lado até o final do ano. Em termos de volume, eu acho que deve continuar dessa forma, né? Quer dizer, a gente viu uma tendência de queda, é possível que pare essa saída de estrangeiro, mas uma entrada de estrangeiro, como a gente viu no ano passado, eu acho que é muito difícil, né? IPOs devem continuar bastante parados, é a minha perspectiva, e em termos de valorização vai depender um pouco dos preços dos commodities, né? A gente está vendo aí que a gente é muito forte, a bolsa, 30% do índice é Vale e Petro, petróleo vem sofreu essas semanas, teve uma desvalorização. Petróleo, a Petro ainda sofreu com toda essa questão de mudança de tributação e de quem fica o pré-sal e se vai haver uma segunda estatal ou não. E a Vale está sofrendo em função de uma perspectiva de possível queda nos preços das commodities. Quer dizer, se isso se estabilizasse, hoje mesmo já houve declarações de alguns presidentes de mineradora que a demanda vai continuar muito apertada até 2011, né? E isso pode trazer uma nova valorização. Se o investidor ficar mais tranquilo de que o cenário de commodities continua alto, a bolsa volta a se valorizar. Eu acho que vai depender muito mais do fluxo de notícias do que do fluxo de investidores, que a gente não pode contar com esse fluxo forte de investidores agora, dado o cenário macroeconômico do Brasil e o cenário macroeconômico do resto do mundo, né? E para quem está em bolsa neste momento, qual é a sua posição em termos de estratégia? Sair ou assumir posições em papéis mais geradores de dividendos, ou existem alguns segmentos interessantes, alguns papéis, alguns setores que sofreram tanto ao longo dos últimos meses que estão com preços interessantes, desde que o prazo de investimento seja um pouco mais a médio ou longo prazo? Olha, eu acho que o ideal aí nesse cenário é ter uma carteira diversificada, né? Cada setor hoje tem prós e contras, né? Sem dúvida o setor de commodities continua atraindo, quer dizer, se a gente trabalhar com cenários que as commodities vão ficar fortes nos próximos 4 anos e que o petróleo também vai se manter bastante alto, a Vale, Petro, as empresas siderúrgicas continuam com valor, apesar, no caso da Vale e da Petro, delas terem tido uma queda bastante grande. Essa é a sua expectativa particular? O senhor acredita nisso? Nesse ambiente de que os commodities têm espaço para, logo mais passando uma fase de ajuste, voltar a recuperar preços? Eu acredito que os preços das commodities já estão caindo um pouco e vão se manter num patamar mais baixo. Eu não estou otimista que os preços vão continuar subindo. Eu acredito que não, que os preços dos commodities já estão se estabilizando e a minha maior probabilidade, eu vejo com maior probabilidade que eles se mantenham nesse patamar, como está dizendo as mineradoras, a Vale e tudo mais. O mercado de aço está muito apertado e o mercado de minério a gente sabe que também está muito apertado. Então a minha perspectiva, a maior probabilidade é que se mantenha. Queda nos preços só se houver uma queda na demanda mais forte, aí vinda de Ásia e de China. Sexta-feira a gente teve um dado negativo em relação à China que causou uma queda muito grande, tanto nos papéis de siderurgia e mineração.
eu acredito que esse dado não vai afetar tanto a demanda, mas nós vamos ter que observar um pouco. Por isso que eu estava dizendo que é mais interessante você ter uma carteira bem equilibrada, né? Uma parte commodities, uma parte em alguns papéis de consumo, papéis de utilities mais fortes em dividendos e tudo mais. Cada um tem prós e contras. Commodities tem esse problema. A parte de consumo, nós temos um cenário de alta de juros cujo objetivo é reduzir o consumo. Então, sem dúvida, eles também têm algumas espadas aí pela frente. Muito obrigado. Eu conversei com o senhor Rodrigo Bresser Pereira, diretor da Bresser Administração de Recursos, falando sobre o mercado de renda variável no Brasil, expectativas para 2008 e 2009. Bloomberg, mercado aqui, nós voltamos dentro de instantes com as notícias e entrevistas que mexem com os mercados no Brasil e no mundo. Até já.